watch this on the Copacabana. It's really We came for this. We came for this atmosphere. Menina, a experiência é única, o resultado não foi muito bom, mas tá bom, pelo menos ganhamos. Tá aí, 1-0, tá ótimo. A gente deu uma segurada no primeiro tempo, mas no segundo tempo, graças a Deus, a gente conseguimos conquistar. Graças a Deus é o único